Nós trazemos agora um resumo do texto O Trabalho Pedagógico como aspecto nuclear da formação inicial em Educação Física, encaminhamentos a partir de uma pesquisa-ação. Um tema que você pode usar nos estudos para o mestrado, em especial o mestrado profissional em Educação Física, o ProF, e também concursos de Educação Física. A ideia é trazer um resumo para que você facilite os seus estudos. O artigo tem o objetivo de refletir sobre os desafios da prática docente em Educação Física para propor possibilidades para a formação inicial. No âmbito desse texto, 3 desafios são considerados centrais: os desafios políticos, os desafios curriculares e os desafios didáticos. Conforme Gonzalez e Fraga, 2012, o desafio de ordem política possui relação com as dificuldades que se tem para construir um sentido para a educação física em consonância com a responsabilidade social da escola. O desafio curricular está relacionado com as dificuldades de organização e explicitação do conhecimento que cabe à educação física. Já o desafio didático refere-se às dificuldades para ensinar e avaliar velhos e novos conteúdos de acordo com o que se espera de uma disciplina escolar, e também com a dificuldade em lidar com a complexidade dos conhecimentos de sua responsabilidade. Do ponto de vista político, essa pesquisação identificou que os velhos problemas da educação física escolar não são tão velhos assim, pelo contrário, são contemporâneos e gozam de boa saúde, e ainda são obstáculos para que a educação física se legitime enquanto uma disciplina sob um viés educativo. O texto aborda 2 grandes grupos de saberes acerca das práticas corporais que estão sob responsabilidade da educação física escolar. Traz os saberes corporais, que são os saberes, os conhecimentos que se constroem com base na experiência sustentada predominantemente e pelo movimento corporal, e nessa dimensão se encontram as oportunidades de aprendizagem e experimentação prática dos conhecimentos, é o fazer. Nos saberes conceituais, refere-se aos saberes relativos ao conjunto de dados e conceitos que descrevem e explicitam diferentes aspectos das práticas corporais. Esses saberes conceituais se desdobram em 2, conhecimentos técnicos e conhecimentos críticos. Os conhecimentos técnicos, eles articulam os conceitos necessários à compreensão das características e do funcionamento das práticas corporais. Já os conhecimentos críticos tratam da inserção das práticas corporais em determinados contextos socioculturais. Eles têm que permitir aos estudantes analisar as manifestações da cultura corporal de uma perspectiva, como a perspectiva ética e estética, por que isso é produzido, qual é o sentido dessa transformação, como isso se vincula na nossa localidade, em nossa nacionalidade e de forma global. De acordo com as várias possibilidades de abordar essa temática, nesse texto os autores eles optam por 3 aspectos principais. E esses aspectos são a elaboração do PPP, que é a dimensão política, o exercício de estruturar currículos escolares para a educação física, numa dimensão curricular, e o debate acerca dos conhecimentos de base para a docência, com ênfase no conhecimento pedagógico do conteúdo, que é a dimensão didática. Os autores trazem um quadro que mostra de forma bastante interessante, como eles veem essa relação da escola com a formação inicial, com o trabalho do professor. Essa figura ela nos ajuda a inferir que a intervenção pedagógica escolar são instâncias que se retroalimentam. Nós podemos observar que a formação inicial, até chegar na intervenção pedagógica escolar, tem o trabalho pedagógico do professor e tem o trabalho pedagógico do professor tanto na ida como na volta nessa retroalimentação. E os elementos essenciais são a elaboração do PPP, a estruturação curricular e a pedagogização dos conteúdos. Esses 3 pilares tornam o ensino cada vez mais eficaz. Falando de autonomia pedagógica, os autores trazem essa autonomia com base em 4 critérios. A formulação de um projeto pedagógico, que ele é próprio e vinculado às responsabilidades pedagógicas da educação física, e procura articular os conteúdos com o aumento da complexidade e criticidade. As especificidades da instituição que pertence e o contexto da inserção dessa instituição, onde é que ela está inserida. O diálogo com os pares e a cultura escolar, nesse caso especificamente a cultura da educação física, muitas vezes chamada de cultura corporal de movimento. Nessa formação inicial, este exercício de elaborar o projeto político-pedagógico ele poderia ser concebido como uma espécie de experimento da vida real, que poderia ganhar maior concretude se fosse articulado com os campos de estágio. Isso serviria
para potencializar, para direcionar as elaborações teórico-práticas dos acadêmicos. É claro que um PPP não é engessado, não é considerado inacabado ou elaborado uma única vez. Pelo contrário, ele passa por reanálises, revisões, estudos, novos debates e tudo vai de acordo com aquela cultura escolar. O texto também contempla, ele nos dá a noção de que o PPP contempla todas as dimensões da escola, dimensão política, pedagógica, administrativa, comunitária, cultural e social, para que nós entendamos como o ambiente escolar é complexo. Esse texto faz uma analogia muito interessante em relação à vida e aos currículos. Diferentes currículos são produtores de identidades e subjetividades ligadas à classe, raça e gênero. Do mesmo modo, implica reconhecer que a inclusão ou a exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade. Então, de maneira geral, o texto propõe algumas perspectivas formativas para a formação inicial que podem ou não ser articuladas com determinados contextos socioeducativos. Resumindo, são a elaboração de um PPP, que contempla a participação de todos, o exercício de elaboração de currículos escolares, porque isso vai trazer uma compreensão, vai proporcionar aos acadêmicos um melhor entendimento das nuances que envolvem o currículo da educação física na escola. E, por fim, um constante experimentar da elaboração das práticas pedagógicas variadas, com maiores níveis de complexidade ao longo de todo o curso e em situações diversas.